Talvez seus ouvidos ao ouvir agora o poder do nome de Jesus, esteja tão acostumado com essa expressão. É letra de música, não é? São expressões que nós usamos uns com os outros. Mas eu queria te convidar a tirar o filtro da normalidade, do que é comum, e deixar que o Espírito Santo possa trazer uma renovação a respeito dessa revelação do poder que há no nome de Jesus. Amém? Eu quero ler com você um texto que está no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí onde você está e acompanhar a leitura, ou anotar para acompanhar depois, Atos no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Eu vou continuar lendo o texto, mas eu quero ir comentando e conversando com você à medida que nós vamos avançando no texto. O que eu quero chamar a sua atenção para esses primeiros versículos dessa cena, desse dia, é que tudo estava normal. Nada de extraordinário, ou nada de diferente, ou nada de anormal estava acontecendo aqui. Pedro e João estavam cumprindo um hábito religioso, um hábito da sua fé. Eles estavam indo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Por isso era um dia normal, era um dia comum, e eles estavam indo cumprir com os seus deveres de devoção, estavam indo orar ao Senhor. Não diferente disso, um homem coxo de nascença, se era de nascença, ele também já estava habituado à sua condição, ainda que essa fosse uma condição de enfermidade, mas ele estava habituado, esse era o seu normal de todos os dias, e ele estava sendo levado para ser colocado à porta do templo chamada Formosa, que diariamente ele era colocado ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Portanto, uma outra normalidade, um homem coxo de nascença, que diariamente era trazido à porta do templo para pedir esmolas. Está tudo sob controle, está tudo normal, dentro do combinado. Homens, discípulos, devotos de Jesus, amantes de Jesus, indo cumprir com suas obrigações, indo cumprir com a manifestação da sua fé, que era ir ao templo para orar. Um coxo de nascença, que não podia trabalhar, que não podia produzir, estava sendo levado, como acontecia todos os dias, para a porta do templo para pedir esmolas. Você sabe, eu não sei como tem sido na sua casa, eu não sei como tem sido no seu dia a dia, mas na minha casa, nós estamos quase que nos acostumando com o que está acontecendo. Não é? Nós criamos uma rotina, eu tenho 2 filhos, 2 crianças, 2 meninos, e nós criamos uma rotina, porque trabalhando em casa, eles com demanda de escola para estudar, nós criamos uma rotina, para que pudéssemos estudar juntos, para que pudéssemos trabalhar, para que tivéssemos um tempo de brincadeira em família, e até fazer algum tipo de atividade, para que a cabeça pudesse espairecer. E já se passaram 2 semanas, e parece-me que nós estamos já quase nos acostumando com isso. Lógico, em algum momento a privação de sair, de ir e vir, de poder fazer alguma coisa diferente, às vezes isso assusta, às vezes isso estressa, mas a gente tem um hábito, a gente tem uma facilidade muito grande de ir acostumando-se com a normalidade das coisas, ainda que nada esteja normal, ainda que tudo esteja muito diferente. Mas a verdade é que com o passar dos dias nós vamos nos acostumando. Eu não sei se isso acontece com você, mas quando eu me deparo diante do noticiário e do número de pessoas que estão sendo infectadas ou que estão vindo a óbito, no início isso me causava um impacto, um choque tão grande, mas com o passar dos dias ainda me causa impacto, ainda me causa choque, ainda me assusta, ainda me preocupa, mas parece-me que eu vou me acostumando, parece-me que é um número que tende a subir mesmo, que nós podemos fazer, e nós temos a tendência de viver os nossos dias dentro da naturalidade, dentro da normalidade. Eu quero avançar com você no texto, porque eu quero justamente trazer da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, que isso não é normal, que nós não podemos nos acostumar, que há algo extraordinário, há algo milagroso, há algo poderoso da parte do nome de Jesus, que está nos aguardando nesses dias. E eu e você, como Pedro e João nesse texto, precisamos crer. Ou talvez você esteja aí assistindo, participando desse tempo, é recomendado por alguém, convidado por alguém, você recebeu o link para estar conosco nessa noite, e talvez você esteja dizendo: eu me pareço com esse coxo,
eu tenho algumas limitações, eu tenho algumas dificuldades, mas às vezes parece que eu nem tenho mais. Parece que eu já estou até acostumado de tê-las. Olha o que o texto continua dizendo. No versículo 3 de Atos capítulo 3 diz assim: quando ele viu Pedro e João, ele quem? O coxo. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. Aquele homem segue o curso normal da história. Aquele homem segue o curso normal do seu dia. Ele está ali para pedir esmolas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. É de fato esmola que esse homem precisa? Sendo ele coxo de nascença, o maior problema dele é a falta de dinheiro? Sendo ele coxo de nascença, limitado de correr, limitado de trabalhar, limitado de tantos movimentos, será que a sua principal necessidade é financeira? Ela talvez seja a mais urgente, mas ela não é a principal. Esse homem era coxo de nascença, ele estava acostumado com sua condição, e por isso quando Pedro e João entraram no templo, Pedro e João para este homem foi confundido como mais um religioso, mais um que veio cumprir com os seus atos de devoção. E aquele era um lugar estratégico, porque ali as pessoas estavam inclinadas à generosidade, à caridade, porque elas estavam em contato com a sua espiritualidade, elas estavam prestes a orar. Então Pedro e João foram confundidos por aquele coxo de nascença como mais um religioso que entra no templo, que talvez haja com generosidade para não entrar culpado no templo, para não entrar constrangido por não ter cuidado ou dado uma esmola. Mas Pedro e João agem de maneira diferente. Olha só, no versículo 4 diz que Pedro, fitando juntamente com João, ou seja, olhando no olho daquele homem, algo diferente já está acontecendo. Você percebe? Algo diferente já está acontecendo nessa cena, porque certamente muitas pessoas davam esmola àquele homem, senão ele não voltaria ali diariamente. Se ali não fosse um lugar fértil, se não fosse um lugar vantajoso, ele não voltaria ali como sempre voltava. Mas certamente as pessoas entravam e elas depositavam ali sua esmola e entravam para sua obrigação, focados naquilo que foram fazer, focados no que foram ali para orar, para buscar, para se entregar, para se render. Mas diferente de todos eles, Pedro e João fixou os olhos naquele homem. E olha o que eles fizeram. E disse-lhe: olhe para nós. Mais do que olhar para aquele homem, eles lhe fizeram um pedido. E falo um pedido para ser carinhoso, porque a expressão parece muito mais uma ordem. Eles dizem: olhe para nós. O versículo 5 diz: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Preste atenção. Tudo estava normal, não é? É isso que eu estou falando. Tudo estava normal. Coxo de nascença, diariamente pedia esmola. Pedro e João, que todos os dias iam ao templo para orar. Está tudo sob controle, está tudo normal. Agora, este homem vê Pedro e João, homens normais, entrando no templo e pede a ele uma esmola. Normal, era o que ele fazia sempre. Agora as coisas começam a mudar. Agora as coisas começam a não obedecer o curso normal, porque agora Pedro e João não apenas lhe dão esmola, mas eles olham fixamente para aquele homem e diz: olhe para nós. Criou-se uma expectativa, algo diferente vai acontecer. Certamente aquele coxo sabia que algo diferente ia acontecer. Talvez como você imagine, e eu concordo, que ele esteja pensando: vai vir uma esmola generosa, porque se pediu para eu olhar, é porque eles vão fazer aqui uma boa ação, e eles querem ser vistos. Então eu acredito que o coração daquele homem criou expectativas por algo maior, mas ainda no campo das esmolas. O texto avança e Pedro olha para aquele homem e diz assim: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. Sabe o que Pedro estava dizendo? Lembra quando lá no começo eu disse que financeiro talvez fosse a necessidade mais urgente daquele homem, mas não era a principal? Que a necessidade principal daquele homem era poder andar.
porque ele era coxo de nascença. Lembra disso? Quando Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, ele está dizendo, eu não tenho para te suprir na sua necessidade mais urgente, mas eu tenho para te suprir na sua necessidade principal. Ele está dizendo, mais do que ouro ou prata, você precisa ser curado. Sabe de uma coisa? Quando Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Pedro está reconhecendo que nem o que ele tem é dele mesmo. Pedro está reconhecendo que até o que ele tem é fruto da graça e do favor de Jesus. Por isso ele está dizendo, o que eu tenho, que também não é meu, porque me foi dado, eu também posso te dar. O que Pedro está dizendo, o que Pedro está fazendo, o que Pedro e João estão fazendo aqui, eles estão reproduzindo algo que um dia aconteceu com eles. Gratuitamente foram alcançados pelo poder do nome de Jesus e gratuitamente estão estendendo o favor de Jesus sobre aquele homem. Eu estava lendo um livro essa semana e o livro afirmava que muitas vezes nós fazemos algumas orações que parecem proteger Deus. E essa expressão me causou curiosidade. Quando eu fui ler o restante do parágrafo, ele estava dizendo, nós não ousamos orar por coisas que nós tememos que Deus não faça, como se protegêssemos Deus de um vexame, de um mico, de pedirmos algo e Ele não responder. Mas Pedro, sem nenhum apego a isso, olha para aquele homem e diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. É interessante, eu tenho uma mente assim muito de imaginar, de me perceber, ou tentar me imaginar na situação. Não sei se é assim com você. E tentando me imaginar na situação, eu fico pensando que se eu ousasse falar o que Pedro falou, se eu tivesse a coragem de falar algo nessa direção, eu ainda assim falaria diferente. Porque se aquele homem era coxo, estava no chão, não tinha força nas pernas, eu no máximo diria, em nome de Jesus Nazareno, fique em pé. Que já seria muito que ele conseguisse se fixar sobre as suas pernas e sobre os seus pés. Mas você percebe que Pedro é ousado e ele diz, em nome de Jesus o Nazareno, ande. Ele já está falando um passo à frente do milagre. Ele já está dizendo, você vai ficar de pé, você vai estar sobre pernas fortalecidas e você vai andar. Porque essa era a necessidade principal daquele homem, andar. Andando ele podia abraçar, ele podia correr, andando ele podia trabalhar, andando todas as outras necessidades poderiam ser supridas. O texto avança e no versículo 7 diz, e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, eu gosto da Bíblia por isso, não precisava dizer que ele saltou. Se ele era coxo e levantou, já está bom, já é um milagre. Mas eu gosto da Bíblia, da palavra de Deus, porque ele registra fatos, situações, detalhes tão fantásticos. A Bíblia diz que ele imediatamente se pôs de pé sobre os seus tornozelos que se firmaram, e dando um salto ficou de pé e começou a andar, e entrou com eles no templo pulando e louvando a Deus. Pastor, até agora o senhor está explicando o texto, está me fazendo imaginar o texto, mas eu fico aonde nessa história, pastor? O que esta palavra tem a ver comigo? Simples. Em dias em que necessidades urgentes são gritadas diante dos nossos olhos e ouvidos, eu e você como igreja de Jesus não podemos esquecer que nós temos, por causa do nome de Jesus, nós temos a resposta para uma necessidade principal, que é que homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, anciãos possam crer no nome de Jesus e tenham a sua condição de nascença mudada. E qual é a condição de nascença de todos nós? Distante de Jesus, a nossa condição de nascença é condenados a uma vida eterna ou morte eterna sem Jesus, é o inferno. Eu não estou falando contra, você precisa estar disposto a ajudar e a estender a mão àqueles que precisam.
Lá no João de Barro, no Santa Felicidade, nós temos tentado ficar atento dentro do que podemos. Às vezes acordo aflito no coração e preciso ir a Deus em oração, reconhecendo que eu não sou o responsável final por aquele povo, e de que eles têm Deus, e eles têm um Deus que é bondoso e não se limita como eu me limito. Então eu não estou falando sobre você não ser generoso ou não estar atento às necessidades urgentes das pessoas. O que eu estou te dizendo é: não permita que as necessidades urgentes se tornem a normalidade e nós esqueçamos que o que o mundo precisa é de Jesus. O que o mundo precisa é conhecer o poder libertador de Jesus. O que o mundo, os seus amigos, os seus vizinhos, o que você, o que sua família, o que você que está assistindo agora precisa é conhecer o poder do nome de Jesus, que pode mudar a sua condição, que pode trazer sobre você vida, que pode trazer sobre você cura, que pode trazer sobre você uma solução eterna e definitiva. Sobre os médicos, em nome de Jesus, está a capacidade de administrar o sistema de saúde do país, em nome de Jesus. Sobre os economistas, em nome de Jesus, esteja a capacidade de administrar a economia dessa nação. Mas sobre a igreja, e somente sobre a igreja, está o poder de ser testemunha de boas novas, de uma palavra de salvação. E se nós pararmos na frente da televisão, simplesmente para criticar os da saúde, os da economia, os da educação, esqueceremos de ser igreja. Esqueceremos de, como Pedro e João, dizer: olha aqui, olha nos meus olhos. Eu não tenho o que talvez você precise para agora, mas o que eu tenho é o que você precisa para a eternidade. Sabe o que acontece? O texto avança, eles entram, o povo fica maravilhado, reconhece que aquele homem era um homem que vivia pedindo esmolas, e eles ficam assustados. O que havia acontecido, o que estava acontecendo. E eles começam então no versículo 11: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isto, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feitos a este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. O que Pedro e João fazem é uma transferência de olhar. Porque no começo da cena, eles não olham para o coxo e dizem: olhem para Jesus. Eles dizem: olhe para mim, olhe para nós. Agora não é só o coxo que está olhando para eles. Agora toda a multidão que estava no templo passa a olhar para eles. E eles, porque sabem de onde vem o que eles têm. E eles, porque sabem que não tem nada, e tudo que tem foi dado pelo favor e graça de Deus, eles transferem esse olhar dizendo: por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão olhando para nós? Como se nós tivéssemos feito isso. Quem fez isso foi Deus, glorificando o nome de Jesus. A palavra que eu quero deixar com você nessa hora é que talvez nós estejamos limitados por tantas coisas. Talvez as paredes nos limitem, talvez a conexão da internet nos limite, talvez as recomendações das autoridades estejam nos limitando, não é? Eu não sei você, mas eu particularmente tenho sentido tanta falta de congregar, de estar junto. Talvez estejamos limitados por tantas coisas, mas o que eu quero deixar para você hoje, para mim hoje, é que definitivamente nós não fomos constituídos sobre a terra para atender apenas as necessidades urgentes.
nós fomos constituídos como povo de Deus sobre a terra, para apresentar o poder do nome que pode suprir a necessidade principal e eterna de um relacionamento com Deus. Por isso eu quero desafiar você, como eu tenho me desafiado. Eu quero desafiar você a, como estes homens, dentro do possível, porque hoje em dia não dá, nos dias de hoje não dá para ficar tão próximo, olhar tão no olho assim. Mas dentro do possível para esses dias, que eu e você, como Pedro e João, assumamos a responsabilidade de trazer e de fazer com que as pessoas olhem para as nossas vidas, e que ao olharem para as nossas vidas enxerguem o que nós temos. E o que nós temos é o poder do nome de Jesus. Eu vou dizer a você o que eu creio a respeito desses dias. Não me pergunte se eu acho que foi Deus que fez, se não foi Deus que não fez. Não me pergunte se isso tem a ver com Apocalipse ou não tem a ver com Apocalipse, se isso é o fim dos tempos ou não é o fim dos tempos. Não me pergunte nada disso. Mas sem que você me pergunte, eu vou te responder uma coisa. Independente de onde veio, eu creio para onde pode ir. Independente da origem de tudo isso, eu creio num Deus que não desperdiça circunstâncias para glorificar o seu nome. E eu creio que Deus está por glorificar o seu nome nesses dias. Eu creio que Deus está por fazer milagres em nossas casas. Sabe o que eu tenho orado? E eu quero desafiar você a orar. Eu tenho orado para que quando formos liberados para sair na normalidade das nossas casas, as pessoas saiam contando dos milagres que aconteceram lá dentro. Que homens e mulheres que tiveram que ficar isolados e trancados nos seus quartos no mundo inteiro saiam dizendo: olha, o pouco que eu sabia sobre Jesus me foi revelado no Espírito, e eu fiz uma oração entregando minha vida a Ele, e hoje eu saio para uma nova perspectiva de vida. Eu creio que se hoje tudo que se pode ouvir são notícias de doenças, de enfermidade, de óbitos, eu creio que em pouco tempo nós possamos começar a ouvir histórias de salvação. Histórias de um Jesus que apareceu num quarto fechado. Histórias de um Jesus que ultrapassou portas e janelas e paredes. Uma história de um Jesus que se revelou pessoalmente a homens e mulheres que não criam em seu nome. Eu creio. Para isso eu e você como igreja precisamos crer no poder do nome de Jesus. Agora deixa eu te chamar a atenção num detalhe. Eu e você não podemos crer no poder do nome de Jesus num instinto de sobrevivência. Porque se nós crermos no nome de Jesus apenas no instinto de sobrevivência, nós vamos crer no nome de Jesus para a nossa casa. Nós vamos crer no nome de Jesus para guardar a nossa família. Nós vamos crer no nome de Jesus para guardar a minha vida. Agora, se nós crermos no nome de Jesus na perspectiva da vida abundante que Ele veio nos dar, nós creremos no nome de Jesus para o coxo de nascença. Nós creremos no nome de Jesus para o vizinho com quem eu nunca falei. Nós creremos no nome de Jesus através de mensagens do WhatsApp, através de redes sociais. Nós creremos no nome de Jesus a orar por nações que talvez nunca fomos e nunca iremos. Mas cremos que o poder do nome de Jesus está estendido sobre todos. Sobre todos. E eu quero falar algo a você, que talvez esteja participando, assistindo esta celebração, mas não tenha ainda um relacionamento pessoal com Jesus. Ainda não tenha um relacionamento de oração, de leitura da palavra, de reconhecimento de quem Ele é. Talvez esteja chegando sobre a sua casa, ou já tenha chegado sobre a sua casa, dias difíceis. E você está dizendo: ah, se eu pudesse sair. Ah, se eu pudesse trabalhar. Ah, se eu pudesse voltar a fazer o que eu fazia antes. Totalmente normal, não é? Não o condeno pelo ah, se eu pudesse. Mas eu estou aqui para dizer a você que os dias vão passar. A normalidade vai voltar. Você vai ter uma outra perspectiva da vida, sem sombra de dúvida. Eu vou ter. Eu tenho dito que se acabasse tudo hoje e tudo voltasse ao normal amanhã, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu já não vejo as coisas mais do mesmo jeito. Imagino que com você seja assim também. Mas o que eu quero dizer a você é que esse tempo pode trazer mais do que prejuízo sobre as suas contas,
pode trazer mais do que o medo de uma infecção, de ser infectado por isso. Esses dias podem trazer sobre a sua vida a mudança de uma condição, te fazendo uma pessoa que ama a Deus, que o conhece e que desfruta do favor e do poder dele sobre a sua vida. Essa é uma verdade. Estes homens não fizeram apenas uma boa escola de discipulado. Estes homens não fizeram apenas um bom curso de retórica, ou não fizeram apenas uma mentoria sobre o seu poder pessoal, sobre o poder da palavra, sobre como defender ou falar a respeito das suas convicções. Não. Estes homens tinham experimentado o poder do nome de Jesus em suas próprias vidas. Por isso a convicção ao dizer, em nome de Jesus, o Nazareno, anda, era uma convicção baseada em experiência. Eles tinham experimentado aquilo que antes creram. Enquanto o louvor volta aqui para nós adorarmos ao Senhor e você ter um tempo de oração a respeito disso, eu quero dizer algo para que você guarde no seu coração. Eu quero que algo alimente, aqueça a sua fé no dia de hoje ou a partir do dia de hoje. Não tenha medo de ousar declarar algo em nome de Jesus. Não tenha medo de declarar sobre sua casa e sobre os seus e para além dos seus as verdades pelo poder do nome de Jesus. As coisas não precisam seguir o curso normal. Como falei anteriormente, o milagre é uma intervenção sobrenatural sobre o curso normal da história. Há um curso normal para esses dias, mas por causa do poder do nome de Jesus, algo sobrenatural pode acontecer na sua vida, na sua casa e sobre todos aqueles para quem você olhar. Enquanto nós cantamos esta canção, reflita sobre tudo isso. Coloque seu coração diante do Senhor. Alinhe a sua mente a Jesus. E diga: Senhor, eu não quero me acovardar. Eu não quero me acomodar. Eu não quero simplesmente me acostumar à normalidade desse tempo. Senhor, eu quero ter a consciência que esses homens tiveram. A consciência do poder do teu nome. A consciência de quem tu és. A consciência do que tu fizestes na minha vida. Senhor, eu quero que isso seja renovado em mim. Deixa eu dizer algo a você. Isso não é pela força da expressão e nem pelo tom da minha voz, embora eu saiba fazer isso por uns minutos. Isso é pela ação do Espírito Santo no meu e no seu coração. Por isso, enquanto cantamos, que o Espírito Santo te traga revelação, renovo e rendição. Fala, galera, eu espero que essa mensagem tenha abençoado o seu coração, e se ela te abençoou, chegou a sua vez de abençoar. Por isso, curte o nosso vídeo, encaminhe esse link para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles também sejam abençoados a respeito do poder do nome de Jesus. Como você está vendo, o nosso canal é totalmente novo, mas tem muita coisa vindo por aí. Por isso, se inscreve aqui no canal da Aljava 127, se inscreve aqui para que você possa receber as novidades do que está para acontecer nos próximos dias, beleza? Essa é uma parceria que nasce entre nós.